Dentro do projeto que eu acompanhei, foram chamados esses grupos reflexivos para homens autores de violência, né? Quando a gente acompanha a rede de serviços no enfrentamento à violência de gênero na região, sobretudo quando acompanhamos os eventos em que vários personagens dessa rede se encontram, se faz bastante forte, bastante fortemente presente esse entendimento que a gente já conseguiu ouvir, né, nas outras apresentações, de que só a punição não basta, ela não é eficaz necessariamente no enfrentamento à violência de gênero, né? Embora haja bastantes diferenças sobre quais as motivações da violência de gênero, que tipo de intervenção que tipo de intervenção seria mais desejável para se implementar, há um ponto em comum entre todas as propostas, assim, ou todas as concepções, que é a da responsabilização, né? E então eu vou tentar falar um pouquinho, pincelar um pouco sobre esse ponto hoje, né? É, Primeiro, assim, algumas afirmações que nessa rede, né, maior em que os grupos estão inclusive inseridos, às vezes essa responsabilização ela vem um pouco marcada pela quase por uma expectativa de conversão, né, dos homens, ou uma coisa mais nos grupos reflexivos é uma outra perspectiva, assim, né, e isso precisa ser destacado. Nos grupos reflexivos se busca mais aquilo que, para a gente usar uma expressão do Roberto Cardoso de Oliveira, encontro de horizontes morais, né, então se faz um grande esforço através de dinâmicas, da escuta, né, para que haja um encontro e uma troca, um diálogo, né, a construção de alguma aproximação, né, nesse diálogo sobre os valores que estão em jogo, né? E a responsabilização, em linhas gerais, ela significa reconhecer a sua participação no episódio conflituoso, né? E ela também, então ela também implica que os homens saiam um pouco do lugar de vítimas em que eles se colocam quando eles constroem as queixas. Eles sempre chegam, eles usualmente chegam dizendo como se sentem injustiçados, né? Injustiçados porque tiveram um dia de delegacia ou porque foram já condenados, dependendo da natureza dos grupos, ou porque perderam sua casa. E quando eles narram, né, esse sentimento de injustiça, eles estão também construindo um lugar de vitimidade, né? No Leves, eu vou usar uma expressão que o professor Teófilos tem usado, que é essa distribuição de vitimidades, né? Então, a responsabilização, ela faz com que eles também se reconheçam como agentes. E daí falo de pessoas com agência, né? E daí falo como agência no sentido proposto pela Sherry Ortner, né? Que é com todas aquelas ponderações de a gente não cair na agência como essa liberdade total de um indivíduo, né? E, além disso, essa responsabilização, ela, ela é uma meta desejável e ela é até além de ser um objetivo, ela é também uma condição para que esses grupos possam acontecer, para que as atividades possam ser desenvolvidas. Mas, ao mesmo tempo, ela impõe uma série de desafios para a prática de facilitadoras e facilitadores, né? Porque as facilitadoras são pessoas que eu acompanhei, por exemplo, são pessoas da área são assistentes sociais e psicólogas que têm uma escuta muito aguçada, que têm uma sensibilidade muito grande para compreender as diferentes visões de mundo, né? E, portanto, elas acolhem os sentidos que esses indivíduos estão trazendo e, ao mesmo tempo, elas estão na relação com os dispositivos normativos, né, com a lei e com as instituições que ela forja, né, que ela alimenta, assim. Então, é sempre uma situação, tem que ter muito jogo de cintura, né, na parte dos facilitadoras, para lidar com essa situação, com essa mediação de dois sistemas simbólicos diferentes, né? Quando, porque a lei, quando se fala em responsabilizar, a gente individualiza, né? E a lei ou esses mecanismos, essas instituições acabam concebendo esses homens como indivíduos, né? Ou seja, como uma unidade autocontida, autossuficiente, autônoma, né? E aí eu falo indivíduo como uma categoria teórica aqui, né? E daí, para falar de uma outra categoria teórica também, a forma como eles se apresentam é como pessoas, né? Porque eles se apresentam através das relações que eles estabelecem, né? Então, eles falam como
funcionários exemplares, como pais, como maridos, como filhos, eles sempre se apresentam por meio dessas relações. E essas relações, muitas vezes, são marcadas por estruturas hierárquicas, né? Diferente desse valor de igualdade que está pressuposto nas nossas lutas políticas e nas leis, né? Ou na Lei Maria da Penha. Então, não é incomum que a gente ouça muito, por exemplo, eles enaltecendo a forma como a relação que os pais deles tinham, ou valorizando a criação que os pais deram, né? Ao mesmo tempo, quando eles falam de algumas memórias, eles contam memórias emocionadas da infância, eles contam situações em que as mães eram agredidas ou em que eles levavam muitas surras dos pais, né? Em um primeiro momento, a gente olha e parece até assim que é contraditório, né? Não, peraí, mas você está idealizando essa criação e ao mesmo tempo você está reconhecendo que você apanhava, que a sua mãe apanhava, mas aí tem um outro detalhe, assim, né? Que é a gente escutar um pouco mais, a gente desnaturalizar um pouco os preceitos que a partir dos quais a gente está lendo o mundo, da nossa racionalidade, né? Porque às vezes, tanto eles reconhecem, eles justificam esses atos, por exemplo, como o pai agredia a mãe, ou como o pai agredia as crianças, eles justificam esse ato do mesmo jeito que eles justificam os atos conflituosos que eles estão vivendo no momento, né? Então, a questão, assim, claro, eu não estou... É importante pontuar, né? Eu não estou tentando relativizar a violência, acho que a gente já passou desse ponto, né? A questão é que a gente precisa conseguir, às vezes, escutar coisas que a gente ainda não está escutando, mesmo que a gente afine a escuta, né? Então, a gente precisa duvidar um pouco mais da naturalidade, da obviedade dos nossos conceitos para compreender por que os limites entre o tolerável e o intolerável não são de pleno acordo entre todas as pessoas, né? Outro aspecto também importante de ser destacado é como a situação da medida protetiva, por exemplo, ou de uma condenação, toda essa situação acaba colocando esses homens transformando esse universo de relações, né, através das quais eles se apresentam. Então, em geral, são basicamente 3 elementos que falam muito, que para eles parece que está muito ligado, né, a moral de um homem, né, e a moral de um homem responsável, a moral de um homem exemplar, né, que são a casa, o trabalho e a família, né? E toda a situação da denúncia, por exemplo, faz com que eles saiam da casa, que eles acabaram construindo, muitas vezes eles constroem com as próprias mãos, eles começam a contar como foi a construção da casa, o planejamento da casa, desde a compra do terreno, né? E então muitos dizem até isso, assim, bom, eu já estou sendo punido só de ter tido de sair da minha casa, né? Também a família, né? Assim, então muitos estão privados da relação com os filhos ou tinham casamentos muito longos e entendem que se dedicaram muito à esposa, à manutenção do casamento, e mesmo assim ela não quis continuar, ela quis a separação, né? Ela provocou essa ruptura. Ou o trabalho, às vezes ficou comprometido porque é o que eles ficam, no caso dos homens que foram condenados, com uma ficha suja, assim, ou precisam sair no horário do trabalho para participar de atividades, né? Para participar dos compromissos judiciais. Então, essas 3 dimensões que para eles, principalmente esses modelos de masculinidade também, de honra e de moral, estão muito relacionados com questões geracionais, né? Esses aspectos são abalados, né? Nessa relação. Então, bom, assim, peço desculpas, eu falei de forma muito simplificada, correndo risco até de ser simplista, mas a ideia era tentar aproveitar o tempo só para levantar mesmo, propor algumas categorias através das quais a gente pode pensar esses grupos reflexivos, a prática e os desafios dos profissionais que conduzem esses grupos e os homens sobre os quais a gente está falando, né? Obrigada.